De 1990 para cá, tem sido uma fase de implementação do Estatuto, ou de institucionalização dos mecanismos que o Estatuto criou para transformar essa lei do papel para a realidade. O Estatuto apostou muito no chamado Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente, que são aqueles mecanismos sociais que buscam zelar pelo cumprimento do direito da criança. E é onde mesmo as crianças podem reivindicar seus próprios direitos. Então, o sistema de garantias que nós chamamos aqui no sentido mais estrito do termo são a chamada justiça juvenil, onde tem os juízes da infância e da juventude, é o Ministério Público, onde tem as coordenadorias da infância e da juventude, são as defensorias públicas, onde estão os advogados colocados a serviço, né? E aí esse conjunto já existente de instituições de garantia de direitos, foram acrescentadas duas outras novas instituições que passaram também a zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Uma foram os conselhos de direitos. Esses conselhos de direitos são organismos paritários entre governo e sociedade. E o papel deles é formular políticas para a infância e adolescência do país. Através dos conselhos de direitos, nós conseguimos um feito histórico de mudança de gestão, mudança da forma de fazer a política para a infância no país. A comunidade nunca participava. A partir dos conselhos de direitos da criança e do adolescente, a comunidade participa, e participa de uma forma organizada, dentro do aparelho do Estado, né? A sociedade também, a organizada, também se sente parte, né, do próprio Estado. Então, os conselhos de direitos hoje, para os professores terem uma ideia, nós temos cerca de 5.700 municípios no Brasil, e nós temos conselhos de direitos em cerca de 5.100 municípios. Se você computa que cada conselho tem uma média de 10 conselheiros, nós temos aí um contingente de 50.000 conselheiros do país. A outra instituição que foi também criada e agregada à estrutura do Estado brasileiro para defender a criança foram os conselhos tutelares. Os conselhos tutelares operam um pouco na lógica diferente dos conselhos de direitos. O conselho de direito e o conselho tutelar são diferentes, são diferenciados. Os conselhos tutelares são conselhos eleitos pela própria comunidade. São 5 membros cada um. Cada cidade pode ter mais de um, deve ter pelo menos no mínimo um, mas pode ter muito mais do que um também, dependendo da população, do nível de violação dos direitos da criança e do adolescente naquela cidade. Mas os conselhos tutelares têm um papel importante. Eles foram criados para zelar pelo direito das crianças, né, as crianças com direitos ameaçados ou violados, crianças em situação de vulnerabilidade social, de violência. Os conselhos tutelares, eles não são mecanismos, não são polícia da infância, muito pelo contrário. Eles são, no momento em que nós concebemos o Estatuto da Criança, nós pensávamos muito os conselhos tutelares como o PROCON da criança, né? O PROCON da criança é onde a criança vai reivindicar seus direitos. Então, o papel do conselho tutelar é de proteger a criança, proteger os direitos da criança e do adolescente. Eles aplicam medidas à criança e ao adolescente, aos pais, etc. Então, esses dois novos atores são muito importantes. Hoje nós temos, pelo menos, computando que nós temos cerca de 5.000 conselhos tutelares no país. Vezes 5 conselheiros em cada um, desses dá 25.000 pessoas. Então, nós temos hoje um contingente, né, aproximado de 75.000 conselheiros neste país. Se você soma aí ainda o Ministério Público, né, os funcionários do governo, do Estado, da Prefeitura, trabalhando na área da infância, se você soma aí todos os voluntários de programas, de ONGs, nós temos no país o que os especialistas das Nações Unidas chamam de a maior mobilização na face da terra em favor dos direitos da criança e do adolescente.
essa rede de conselhos tutelares de direitos forma uma rede sem igual no mundo inteiro, né? É a única nossa. Então, por isso, com tantas pessoas trabalhando no cotidiano para construir o direito da criança ter direito, a construir esse projeto da criança sujeito de direitos, por essa construção toda conhecida, a realidade vem mudando. Então, esses conselhos têm gerado políticas, né, de defesa das crianças, e hoje a gente pode dizer que o Brasil, depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, é um país um pouco melhor para as nossas crianças viverem. Isso com certeza a gente pode afirmar. Fruto dessa mobilização, fruto desse investimento social massivo, né, gradativamente o que é política, os governos que têm maior vontade política vão implementando essas propostas e a situação da criança vai gradativamente mudando. Nós precisamos trazer para esse movimento de uma forma mais intensa os professores. Os professores, repetindo o que eu disse no início, não existe forma das crianças aprenderem direitos, a ter direitos, a respeitar direitos, se não lhes for ensinado, né, no espaço da casa, de casa e da escola. Então, nós estamos convidando tudo aqui os professores para ter um exercício, né, de cidadania. Mais do que o ensino formal dos direitos, nós estamos chamando aqui, com este curso, convidando os professores a ter um exercício de cidadania com as crianças e adolescentes do nosso país. Bom, se eu pudesse fazer uma espécie de minha-culpa hoje, ou pudesse voltar atrás do movimento dos direitos da criança e do adolescente, e fazer alguma coisa diferente, com certeza eu gostaria do maior envolvimento dos professores e dos pais na elaboração do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. O grupo que propôs o Estatuto, o movimento, teve muito pouca representação de professores e tudo, né? E os professores são vitais para a criação dessa cultura de cidadania de crianças e adolescentes. Eu acho que cultura depende de cotidianidade, vamos dizer, de dia por dia discutindo direitos. E por isso que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Movimento de Defesa dos Direitos da Criança, né, e mesmo setores de governo, viram com muito bons olhos esta Lei 11.525, que determina o ensino dos direitos da criança no ensino fundamental. Então, dessa maneira, eu acho que nesse novo formato agora, aproveitando o ensejo de implementar essa lei, nós temos a oportunidade de recriar o movimento de defesa dos direitos da criança e do adolescente, incluindo dois atores fundamentais que estão presentes na comunidade escolar, os professores e os pais. Sem vocês, sem os professores, sem os pais, entendendo da importância da criança ter direitos, e que ter direitos significa ter responsabilidades sociais, e que pela primeira vez na história da humanidade as crianças não só têm responsabilidade, que elas também têm direitos, não é? Que a gente pode mudar a história deste país, né? Numa sociedade muito mais democrática, numa relação mais igualitária entre adultos e crianças. Eu acredito que só haverá democracia completa nesse país se democratizarmos as relações entre adultos e crianças. Sem uma democracia, sem uma igualdade das relações, né, sem as crianças serem vistas como sujeito de direitos, se elas serem tratadas, respeitadas como seres em condição peculiar de desenvolvimento,
nós não teríamos democracia completa. Por isso, eu acredito que nesse novo processo que nós estamos propondo agora, através desse curso, que é mais que um curso, como eu disse antes, é um exercício de cidadania eu acredito que os professores têm uma possibilidade, terá uma possibilidade de interação muito grande com os conselhos de direitos tutelares. E é nesse sentido que nós gostaríamos de convidar todos para, de agora para frente, escrever a próxima etapa da história dos direitos da criança e do adolescente, os próximos 20 anos do ECA.